Conosco, o ex-presidente do BNDES, do IBGE, professor Paulo Rabelo de Castro. Tudo bem, professor? Como vai? Olá, bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís e Cláudio Humberto, que quer estar junto também. Exatamente, estamos nós três aqui, né, enfrentando esse noticiário diário aí, já falamos sobre a situação da suspensão da vacinação para grávidas, daqui a pouquinho tem mais informação para você de todo o Brasil. Rio de Janeiro e São Paulo já anunciaram a suspensão para grávidas com comorbidades por conta dos problemas que foram detectados pela Anvisa, né, um caso especificamente no Rio de Janeiro de uma grávida que morreu depois de tomar a vacina, por isso, por precaução, esta decisão tomada. Falamos há pouco sobre a situação do Jacarezinho, as investigações. Agora vamos tratar dos assuntos da nossa economia. E eu separei aqui, professor Paulo Rabelo, uma notícia que eu vi nos jornais aí nos últimos dias, né? De um auxílio de R$ 600 para os chamados nem-nem. É aquele que nem estuda e nem trabalha. Um público que precisa de uma atenção especial nesse momento mais grave da pandemia. Esse auxílio de R$ 600 é o caminho correto, né, para buscar um incentivo para esses jovens, esses trabalhadores que estão aí sem ofício e não têm oportunidade de estudo também. Qual deve ser o olhar do governo para essa geração, hein, professor Paulo Rabelo de Castro? Olha, esse é um dos problemas mais desafiadores da atual política social brasileira. Eu digo política social porque uma nação que não cuida de preparar a sua juventude é uma nação que não terá uma força de trabalho e uma força empreendedora capaz de financiar os investimentos que serão necessários no chamado século do conhecimento. E quem não estuda e também não está trabalhando, portanto, não está adquirindo experiência e mais conhecimentos no trabalho, está, de certa forma, inabilitado para esse futuro. É a política social mais importante, mas creio, Pedro, embora saudando a tardia preocupação do Ministério da Economia com essa questão, dizer que o jovem precisa de ocupação e o que menos importa nesse momento é estabelecer se são R$ 600, 500 ou até uma ajuda de deslocamento de R$ 250 a R$ 300. O que é importante é que se estabeleçam frentes de ocupação para esses jovens e, portanto, um tipo de associação entre educação no trabalho e também a oportunidade do aprendizado junto com a prática do dia a dia, é isso que fará com que esse jovem se prepare para o futuro, e não meramente um auxílio emergencial. Muito bom dia, doutor Paulo Rabelo de Castro. É uma honra, como sempre, tê-lo aqui conosco. Eu queria saber o seguinte: ontem entrevistamos aqui o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e ele voltou a defender, e eu acho que, enfim, ao fim e ao cabo é isso que vai acontecer, né? Defender a ideia do fatiamento do projeto de reforma tributária. O senhor considera isso correto, adequado, ou tem como separar, como é que eu diria, a parte de renda e a parte de consumo em relatórios diferentes? Não há risco de ocasionar qualquer tipo de desencontro aí, não é, entre um relatório e outro, entre uma proposta e outra? O que é que o senhor pensa disso? O senhor gosta mais da ideia de uma reforma total, ampla, como é que eu diria, num único projeto, ou esse fatiamento enfim, não oferece maiores riscos a uma compreensão melhor da reforma tributária? Eu diria que uma reforma fatiada, meu caro Cláudio Humberto, não é propriamente uma reforma, pode ser até um conjunto adequado de providências. Por exemplo, nesse momento em que se fala de transferir mais recursos para a população, existe uma faixa muito sofrida da classe média, principalmente a classe média baixa, que está com um rendimento inferior a R$ 5.000, que já devia ter sido isentada do pagamento do imposto de renda, ou seja, isenção de pagamento de imposto de renda, de recolhimento para aqueles que têm rendimentos não superiores mensalmente a R$ 5.000.
é uma providência importantíssima que pode ser compensada com outras faixas de taxação, como, por exemplo, uma taxação moderada sobre dividendos. Tudo isso constitui um tipo de providência super oportuna, mas não é reforma tributária propriamente. A reforma tributária, pela definição, e você que é um sujeito estudioso vai lembrar disso, a última grande reforma, que ainda foi em 1965, ela partiu de uma comissão de especialistas que foram convocados pela área política e que deu um arcabouço completo para o processo tributário ser reformado com cabeça, corpo e membros. Porque se a gente começa a mexer numa parte e não leva em conta o conjunto, podemos ter no final apenas um aumento de carga tributária, disfarçado de reforma fatiada. Eu temo muito que o presidente da Câmara, Arthur Lira, que eu acho que tem boa vontade nesse momento de não cometer erros maiores, ele está, na realidade, sendo induzido a praticar uma política que é apenas para socorrer o caixa do governo e, portanto, aumentar a carga tributária que ele confessa dizer que precisa ser reduzida, e precisa mesmo. Bem, a gente está ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o economista Paulo Rabelo de Castro. Professor, queria que o senhor falasse aqui com a gente, para a gente fechar a nossa conversa, sobre um assunto que foi trazido ontem a público pelo presidente Jair Bolsonaro sobre crise no abastecimento das represas, crise hidrológica. Segundo o Ministério das Minas e Energia, o Brasil tem o menor nível de chuvas desde o início da série histórica em 1931. O presidente disse o seguinte: nós estamos com um problema sério pela frente, estamos vivendo a maior crise hidrológica da história. Tá com eletricidade, que vai ter dor de cabeça. Não chove, quer dizer, é a maior crise, se tem notícia hoje, né? Demos mais um azar, né? Mas nós estamos orando. E a chuva geralmente até março, agora a gente está na fase que não tem chuva. Mas tudo bem, vamos tentar aí ver como a gente pode se comportar. Pelas informações que o senhor tem, professor Paulo Rabelo de Castro, qual é o grau de preocupação que o país deve ter agora em relação a abastecimento de energia e preço da energia também? Eu queria complementar essa pergunta, posso, professor? É só o seguinte, esse discurso não é um discurso para dar pretexto, para justificar a opção, mais uma vez, a opção do governo por financiar as termoelétricas, que constituem uma geração de energia suja e caríssima. E isso não, e o governo está preso nisso, não investe em outras alternativas. Essa declaração do presidente não vai nessa direção também? Muito bem, Cláudio. Thaís, você acabou de fazer a pergunta talvez mais importante para a vida econômica nos próximos meses. O Brasil ele é beneficiado, Cláudio, por ser um país riquíssimo em recursos hídricos e que formam os lagos que geram a hidroeletricidade. Entretanto, o presidente da República tem razão. Tardiamente, mais uma vez, ele reconhece que vai dar dor de cabeça, como ele acabou de dizer. Vai dar dor de cabeça nele, para começar, que é o principal responsável por orquestrar saídas para o país. E é o que ele devia estar fazendo agora, porque a Thaís perguntou qual o grau de preocupação, eu diria preocupação máxima. Nós estamos tardiamente abordando um assunto que já vinha sendo apontado pelas estatísticas do Operador Nacional do Sistema, o ONS, desde outubro, novembro, quando as chuvas escassearam. O problema todo, Cláudio, é que, além do mais, as termoelétricas já estão ligadas. Essa energia suja já está sendo utilizada no limite máximo. Portanto, daqui para frente, o presidente estava correto dizendo estamos já entrando na estação seca, as represas não estarão sendo realimentadas com o regime de chuvas, senão a partir de outubro, novembro. E, portanto, é muito provável que nós tenhamos que ter algum tipo de racionamento.
E, aliás, nós precisamos, nesse momento, e eu acho que vocês vão oportunamente chamar outros especialistas para ouvir, vocês precisam alertar realmente a população para começarmos a economizar água, e, portanto, o abastecimento de água também estará prejudicado nos próximos meses, e o abastecimento industrial, no momento em que a gente busca alguma recuperação da economia, também poderá estar prejudicado. Não é brincadeira, não. Esse como o presidente disse, é mais um azar. Azar ou falta de planejamento? Eu diria que a natureza traz riscos, mas quando a gente não se organiza e não se coordena e os nossos ministros não nos alertam a tempo, aí o azar se torna risco máximo. Professor Paulo Rabelo de Castro, economista, muito obrigado pela participação mais uma vez ao vivo aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, vamos voltar nesse assunto em breve aqui no jornal e chamar o senhor aí também para trazer mais informações para a gente sobre esse problema da estiagem, o impacto que isso tem, né, nessa crise hídrica na conta de água e luz de todos os brasileiros. Um forte abraço para o senhor, até a próxima. Um abraço e que a gente cuide do nosso bolso, porque com reforma vindo, tributária que vai aumentar a carga e preços mais elevados de energia, de gás natural, o brasileiro virou realmente um país sofrido. Mas vamos em frente e um ótimo dia para todos nós. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.